Olá, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida. Que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje 15 de março. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Consumidor, Dia do Síndico, Dia do Circo e Dia da Escola. É verdade que o Dia da Escola fala da escola onde nós aprendemos a estudar, a ler e a escrever desde o jardim da infância. Mas eu quero chamar a sua atenção também para lhe dizer que a vida é uma escola. Cada dia nós aprendemos uma lição. Lições estas que muitas vezes a gente precisa de apanhar para aprender a lição. Quantas vezes nós damos cabeçadas, quantas vezes nós erramos e diante de decisões precipitadas nós aprendemos a nos corrigir. E muitas vezes vale a pena você apanhar. Eu tenho dito algumas vezes aos meus filhos, a vida é uma escola e a gente muitas vezes só aprende na peia. Portanto, nesse dia da escola, além da escola que você estuda, você que já está na faculdade, você que já é universitário, lembre-se que a vida também é uma escola. Caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida. Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar sua situação. Diga agora estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-os sair. Sabe o quê? Deus hoje ainda vai mudar a sua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus
Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. E hoje Deus toma lugar em sua vida. Será que existe solução? Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem que Ele já mudou? Deus é Deus e já mudou nossa situação. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus junto com você. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 18 até o versículo 19. É um texto muito lido, muito conhecido da igreja, mas eu gostaria que você lesse junto comigo nessa noite. Você vai acompanhar a leitura da palavra de Deus. Toda a igreja encontrou? Responda amém. Leamos a palavra de Deus. Andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Só até aqui, amém? Eu ainda quero orar com você e por você. Você quer orar comigo? Baixe a sua cabeça. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, porque entendemos que neste momento o Senhor traz aos nossos corações o teu desejo, a compreensão, ó Deus, da tua revelação, a iluminação através do teu Santo Espírito, para que nós entendamos nesta noite, além de tudo que já ouvimos e dos louvores que já te prestamos, que nós entendamos qual a tua vontade boa, perfeita e agradável para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, o pastor Bosco não se encontra aqui na igreja nesta noite, pois ele está visitando a congregação da Liberdade, uma visita corriqueira. O pastor Júnior, os amados irmãos já sabem, está no México, deve estar fazendo retorno amanhã. Nós temos acompanhado as notícias alvissareiras que temos ouvido ali da congregação de Caracoles, de formas que hoje, culto de missões, nós somos escalados para estar ministrando a palavra de Deus, e assim a faremos, e espero que a igreja esteja orando conosco, para que o Senhor continue falando aos nossos corações, amém? De todos os cultos, e de todos os temas que me propõe falar quando sou convidado para pregar em qualquer local, eu confesso para a amada igreja que é um dos temas, como pastor, que eu sinto mais dificuldade em tratar. Porque quando nós tratamos sobre salvação, nós falamos para os perdidos. Quando nós falamos da graça de Deus, falamos para aqueles que estão sem graça, carentes de misericórdia. Quando nós tratamos de pecado, falamos daqueles que precisam do perdão e da salvação de Jesus. Quando nós falamos de missões, nós falamos de algo que é de extrema responsabilidade nossa, enquanto
corpo de Cristo. Quando nós tratamos de missões e quando falamos de missões, traz-nos à memória aquilo que nos dá esperança, a salvação em Cristo Jesus. Porém, nós entendemos que a salvação, mesmo estando consumada, lá na cruz do Calvário, pesa sobre mim a responsabilidade de proclamá-la, de falar do amor de Cristo às pessoas que não conhecem a Jesus. Sabe, queridos, existem muitos textos, e eu poderia escolher muitos esta noite para nós falarmos sobre missões. Existem textos clássicos, como do Evangelho segundo escreveu São Marcos, que era primo de Barnabé, que andava junto com Paulo. Inclusive Barnabé foi uma das pessoas que acolheu Paulo quando ainda era Saulo e tinha se convertido, recém-convertido, e os judeus não estavam crendo que havia visto essa conversão. Barnabé foi uma das pessoas que, por ter uma vida muito corriqueira e muito abençoada e já ser conhecida em Israel, abraçou Paulo e disse: ele verdadeiramente se converteu. E por isso Paulo, acompanhado por Barnabé, acabou sendo um dos homens que mais escreveu e que mais tem livros e escrituras. Quando nós falamos do texto clássico, lá de 2 escreveu São Marcos, capítulo 15, que diz: ide por todo o mundo, nós vemos ali uma frase imperativa. Ali nós estamos escutando um pedido do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos escutando da parte de Deus: olha, por favor, sai da sua casa, fala para as pessoas que eu existo, fala que eles precisam de mim. Olha, será que por gentileza você pode se levantar num sábado pela manhã, tirar 10 minutos, 1 hora do seu tempo, se você não está trabalhando na sua vida secular, e você pode ir ali à Feira Central, falar um pouquinho de mim para os corações? Olha, quem sabe, será que você tem um tempo na semana, à noite, não sei, para você ir ao shopping, distribuir alguma literatura? Nós não estamos tratando aqui de um pedido. Essa clássica desse texto é um imperativo, é uma ordem de Jesus Cristo, e ordem deve ser seguida, obedecida, de formas que a igreja tem esta responsabilidade. O próprio apóstolo Paulo, ele disse: pesa sobre mim esta obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não anunciar. Porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Então, tudo que nós falamos desta noite aqui, queridos, não será pedido do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Será apenas um lembrete. Eu dei a ordem e ela precisa ser cumprida. Sabe, irmãos, é costumeiro ir nas igrejas, quando nós entramos nos cultos de missões, nós vemos muitas bandeiras de muitos países, de todas as tribos, povos, línguas e raças. Em todos os locais por onde nós passamos, nós ouvimos o clamor de pessoas que não conhecem a Deus, não têm intimidade com Jesus Cristo, e espera que um povo que é chamado pelo seu nome, que se humilha, que se exalta, que busca a sua face, abra o seu coração, olhe para estas pessoas, sintam amor por elas e fale-lhes do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E será que não foi assim comigo e com você, queridos? Sei que alguns aqui tiveram o privilégio de já nascer num lar cristão. Eu tive este privilégio. Porém, entretanto, não sendo redundante, e ao mesmo tempo quero lhe dizer que mesmo tendo nascido em um lar onde os meus pais conheciam a palavra de Deus, um dia, pessoalmente, de forma individual, eu precisei ter o meu encontro pessoal com aquele que um dia morreu na cruz do Calvário e disse: foi para te salvar, não foi por outro motivo. Jesus não desceu do céu para prometer vida mansa, para prometer coisas boas, mas ele trouxe uma mensagem de paz, de amor, de esperança, e a única coisa que nós temos certeza é que depois da morte, seguindo-se o juízo, para aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo, existe salvação, existe vida eterna, e vai ser gozo eterno para todos sempre. E sabe, irmãos, eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas.
E se eu pedisse agora aqui nesse momento para cada um de nós, levantássemos a mão para cada uma das pessoas, ou um dedinho apenas para cada um daqueles que nós nos lembramos, que são familiares nossos, que são amigos, que estão vizinhos, do lado da esquerda ou da direita, que ainda não conhece Jesus, faltaria dedos para levantar, faltaria mãos para a gente acenar e falar que nós conhecemos pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Mas por que será que isso acontece? E aí brada em nosso coração, enquanto igreja de Deus, e eu refletia sobre isso hoje à tarde, o que é que está faltando para que estas pessoas se encontrem com Jesus? Esta cena que nós acabamos de ler aqui, fala de Jesus passeando às margens do lago da Galileia, do mar, daquela região, e de repente ele vê duas pessoas. Dois homens muito simples. E ele olha para aquelas pessoas e ele diz: olha, eu quero fazer um convite para vocês. E eles eram pescadores. Sabe, queridos, uma das profissões mais simplórias naquela época de Jesus eram pescadores. Eram homens que, embora trouxessem o alimento para a sociedade, porque existia também o comércio, a venda dos peixes, além do que eles traziam para alimentar, eles tinham uma profissão muito rica em relação à questão da responsabilidade de alimentar as pessoas que estavam naquela circunvizinhança através das suas pescas, porém não eram valorizados. Jesus, ao passar e olhando para aqueles homens, disse: olha, eu quero fazer um convite para vocês. Venham após mim e vocês vão continuar sendo pescadores, mas vocês não vão pescar mais peixes. E eu estava meditando nisso aqui, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu não sei se você aqui já teve o privilégio de chegar à beira de um açude, ou de um rio, ou de um lago, ou no mar, e você lançar alguma vara, ou alguma rede, ou alguma tarrafa para você pescar, né? Eu lembro-me que alguns anos atrás eu chegava num açude próximo à granja do meu sogro, e tinha algumas pessoas da minha família que estavam com as varas pescando ali, e eu nunca tinha pego, nem nunca tinha tentado pescar. E alguém foi lá, pegou o anzol, colocou a isca, e colocou e disse: olha, você sustenta, se você sentir que fisgou, você puxa rápido, senão o peixe come a isca e vai embora. Mas só que tinha muita gente aglomerado. E eles me disseram que já faziam aproximadamente, desde as 7 horas da manhã que estava lá, e era quase meio-dia e não tinham pescado nada. E eu pensei, se eles são experientes e não pescaram nada, e já é quase meio-dia, então eu com certeza não vou pescar nada também, porque eu nunca pesquei na minha vida. E o fato é que eu me afastei um pouquinho assim, e logo que eu lancei a vara, eu já senti aquilo beliscando, e quando eu puxei, para minha surpresa, veio um peixe. E isso não é história de pescador, porque eu não sou pescador. É de quem viveu a situação em vida real. E eles ficaram olhando para mim e disseram: mas como é que pode? Né? Como é que você chegou e você, logo que botou, já pescou? Eu disse: é porque eu estava no local certo, na hora certa, quando o peixe ia passando. Por que eu estou contando essa ilustração? Sabe, queridos, a igreja de Cristo, ela tem uma comissão, a grande comissão aí de por todo mundo pregar o evangelho. Mas, irmãos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para sermos não apenas evangelizadores, não apenas distribuidores de folhetos. Nós fomos chamados para propagarmos o reino de Deus. E para propagar o reino de Deus, para combater o bom combate, para viver esta guerra que nós somos chamados para vivermos, nós temos que termos estratégia. Se você olhar para qualquer pessoa que sair para pescar, ele vai levar as suas armas, ele vai levar a sua isca, vai levar o seu anzol, ele vai levar todos os apetrechos que ele vai precisar, porque na mente dele, ele vai voltar com peixes. Quando a igreja de Cristo é convocada para pregar o evangelho e ela sai de dentro dessas 4 paredes, nós precisamos sairmos daqui preparados, entendendo que a qualquer momento nós podemos trazer conosco os nossos peixes, irmãos. É para isso
que o Senhor Jesus nos chamou. Ele não nos chamou apenas para lançarmos a rede. Se você olhar em Mateus, no capítulo 5, a grande pesca, você vai ver que Pedro e João, eles estavam ali com outros discípulos no barco, e eles passaram a noite toda tentando pescar, e no final da manhã, eles já estavam desarmando as redes, e eram redes muito grandes, eles não conseguiram nada, e o Senhor Jesus Cristo chegou e viu a situação e disse: olha, lança a rede. E um deles disse: Senhor, a gente passou a noite toda e nós não conseguimos pescar nada. Você sabe o que aquele discípulo estava querendo dizer a Jesus? A gente está aqui como leigo não. Nós somos pescadores experientes. Nós passamos a noite toda aqui porque nós sabemos o que estávamos fazendo. Mas o Senhor está mandando, sobre a sua palavra, nós vamos lançar a rede. Sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, nós fizemos a nossa parte, mas agora a responsabilidade de vir os peixes é sua. Nós lançaremos a rede, mas quem é o anzol é o Senhor. Nós lançaremos a rede, mas quem arrasta os peixes é a tua palavra. Nós lançaremos a rede, mas quem vai trazer estas pessoas para a tua casa é o teu Santo Espírito. Nós lançaremos a rede sobre a tua palavra, Senhor. Ele estava dizendo: nós cremos que nós temos os apetrechos, nós temos as armas e temos a força e o vigor, mas só tu, Senhor, pode mover os corações e trazê-los para a tua casa. Por isso, irmãos, falar de missões é tão difícil, porque às vezes, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus, eu e você conhecendo a palavra, e orando, e jejuando, distribuindo literatura, muitas vezes saindo no sol escaldante, e pregando em pleno e bom som, e louvando, e visitando os que estão enfermos, e visitando aqueles que estão cativos, e falando para eles do amor de Jesus. Muitos deles às vezes até olham para nós assim: é verdade o que você está falando, eu compreendo que isso é verdade, olha isso aí que você está falando, eu quero para a minha vida, mas muitos deles não conseguem continuar, porque, irmãos, nós ficamos às vezes tristes, porque pregamos e pregamos e pregamos, e muitas vezes dizemos: olha, mas já faz 10 anos que eu prego para o meu filho, pastor, a minha filha, o meu cunhado, a minha cunhada, o meu sogro, pastor, o meu pai já ouviu tanto eu falar de Jesus, pastor, parece que quanto mais eu prego, mais difícil fica. Quanto mais eu convido para ele vir, pastor, menos ele sente vontade, menos ela sente vontade. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que a minha e a sua função não é trazer o peixe, é lançar a rede, amém? Nós temos a responsabilidade apenas de lançar a rede. Foi isso que ele disse: lance a rede. Ele não disse a eles: olha, vocês têm que trazer peixe. A responsabilidade de vocês é de, quando lançar, tem que vir um peixe. Não. Por quê? Porque ele sabia que eles não tinham esse poder. Sabe, irmãos, como igreja de Cristo, às vezes nós falhamos em algumas coisas, porque nós não entendemos como é que Deus trabalha. Deus não trabalha sozinho, nem nós também trabalhamos sozinho. Nós trabalhamos em conjunto com Deus, diga amém. Nós não estamos só. Nem sequer um momento. Quando nós pregamos a palavra de Deus para alguém, nós não estamos falando de nós mesmos. Outro dia eu ouvi um jovem dizer assim: olha, pastor, sabe por que eu não evangelizo? E eu disse: não, meu filho. Ele disse: pastor, porque eu não sei pregar, porque eu não sei falar de Jesus. Eu disse: você pode me contar um pouco do que Jesus fez na sua vida? E ele disse: claro, pastor. E ele passou quase 15 minutos me contando a história dele. E quando ele terminou, disse: se eu não fosse cristão, agora eu me convertia. Fale do que Jesus fez na sua vida. Fale do que Jesus fez por você. Isso é a sua rede. Lance a sua rede. Sabe, irmãos, para pregar a palavra de Deus, a gente não precisa de palavras bonitas. Não precisa ter curso teológico. A gente não precisa ser bacharel em teologia, nem ter mestrado, nem doutorado. Você só precisa falar do que Deus fez na sua vida, para aquelas pessoas que estão do seu lado. E olhando o que Deus fez na sua vida, os peixes virão, as pessoas virão, elas vão crer, porque elas vão olhar para você e vão ver que em você tem uma rede que as atrai, e essa rede é Jesus. Ele é a rede de pesca que traz os peixes, queridos. Estes dois homens estavam aqui pescando peixe para saciar a sua
fome material, mas Jesus disse: olha, eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Quando nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e alguém passa e para e ouve, nós estamos lançando as nossas redes, mas quem traz o peixe é Jesus, quem traz os homens é Jesus, Ele é quem arrasta. Agora, irmãos, saiba de uma coisa: quando alguém está preso no anzol, ele não está preso naquilo que nós falamos, mas o que nós vivemos, porque eles olham para nós e para a nossa vida, e nós somos a carta escrita para estas pessoas. Você já prestou atenção que às vezes é mais fácil nós irmos em busca de pregarmos para alguém que nós não conhecemos, que nós sentimos mais à vontade do que para pessoas que nós conhecemos? Você já prestou atenção nisso? Que nós nos sentimos mais à vontade de pregarmos para estranho do que para alguém da nossa família, alguém do nosso vizinho? Pastor, por que isso acontece? Sabe por quê? Porque o estranho não conhece a nossa vida, nem sabe como nós somos, mas os nossos parentes nos conhecem, os nossos vizinhos também, está ali colado. Então, pregar para eles, a responsabilidade é dobrada, porque ele me conhece, porque ele lhe conhece, porque ele sonda. Mas eu quero dizer para você, que se nós tivermos a autoridade do Espírito Santo de Deus, onde nós estivermos, nós pregaremos a palavra a tempo e a fora de tempo. Ela será pregada, o Evangelho de Cristo será glorificado, e aqueles que terão que vir na rede, virá um a um, porque o Senhor não falha, porque nós não estamos edificados sobre palavras humanas, queridos. Quero agradecer a você que esteve conosco. Lembre-se, neste domingo, ir à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, a Igreja Evangélica Congregacional está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração, e às quintas-feiras, estudo bíblico. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Senhor amado, és soleiro e eu esse barro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor